Quando dos debates entre Edmund Mesmer e Hans Wetzel acerca do causalismo e do finalismo, Hans Wetzel era praticamente um desconhecido no meio acadêmico e, por conta disto, sua teoria do dolo e da culpa na tipicidade tinham pouca possibilidade de algum êxito na sua aplicabilidade. Ocorre que Edmund Mesmer resolveu debater com Wetzel no momento em que seu comprometimento com a ideologia nazista estava sob suspeita. E para aplacar essa suspeição, ele habilmente abriu essa discussão com Wetzel, a qual gerou notabilidade e alguma fama para o próprio Wetzel. E além disto, ao final, a teoria finalista acabou ganhando corpo e aceitação na Alemanha e na Europa, acabando, evidentemente, por chegar aqui no Brasil também. Mas ocorre que a teoria finalista é uma teoria inacabada. Na medida em que se retira do dolo, ou melhor, na medida em que se retira da culpabilidade, o dolo e a culpa, o dolo, sai de lá e vem para a tipicidade, praticamente com uma mão na frente e outra atrás. Ele sai de lá na sua forma natural. Ele sai de lá tão somente com a vontade e a consciência ou conhecimento, e se instala desta forma precária na tipicidade, deixando na culpabilidade o conhecimento da ilicitude. Vale dizer, então, que o dolo, nessa correria, nessa mudança precipitada, se tornou um dolo bem precário, o dolo natural. E isso gerou, além das possibilidades de dois dolos, também a possibilidade de dois erros, que é o erro de tipo, que exclui o dolo natural, e o erro de ilicitude, que exclui a culpabilidade, pela falta de conhecimento do ilícito mantida lá no elemento subjetivo do crime. Pois bem, a teoria do injusto penal conglobante praticamente conclui a mudança promovida pela teoria finalista, da seguinte forma: todos os elementos da culpabilidade deverão ser instalados na tipicidade. E isso, seguramente, dará mais segurança na tipicidade, na medida em que quebra ou acaba de vez com aquela sensação estranha de se debater a ação na tipicidade, distanciada, divorciada do seu autor, que está lá na culpabilidade. Significa, então, que dentro dessa teoria, os inimputáveis por doença mental ou menoridade já terão as suas respectivas condutas atípicas, o que de uma certa forma se torna bastante óbvio. Da mesma forma, haverá única e exclusivamente um dolo, o dolo normativo, porque o dolo natural passa a ser incorporado ao conhecimento da ilicitude dentro da
tipicidade. É necessário que o conhecimento da ilicitude seja incorporado à tipicidade, exatamente para que o momento seguinte do debate dogmático se insira, seja depositado na dimensão das justificantes. Então, as justificantes estarão agora preparadas para receber um debate envolvendo o dolo normativo, que já traz consigo o conhecimento da ilicitude. Portanto, será um debate entre o conhecimento da ilicitude em face da possibilidade ou não de uma justificante. E, finalmente, também na tipicidade será discutida a questão da exigibilidade de conduta diversa, o que também ressoa como bastante óbvio, na medida em que o autor, na prática da figura típica, se mostra exatamente apto a decidir pelo enquadramento ou não. Significa que, assim encorpada, a tipicidade com os elementos da culpabilidade torna mais claro, mais enxuto ou enxuta a discussão sobre o delito. E para completar toda a estrutura do delito, se acrescentaria, além da tipicidade e da antijuridicidade, a punibilidade. A punibilidade seria a discussão dentro da teoria do delito sobre a real possibilidade da aplicação da pena, já que não existe crime sem pena. Portanto, a punibilidade, como componente da teoria do delito, abriria duas discussões absolutamente necessárias nos tempos atuais. A primeira, não se discutiria mais a questão de condenação em segunda instância, na medida em que a punibilidade só poderia ser exequível esgotadas todas as instâncias recursais. Então, a punibilidade é elemento do delito, porque daria condição ao autor de ser considerado autor do delito depois de esgotadas todos os seus recursos. E a segunda vantagem da punibilidade como elemento do delito é que ela também acaba com uma prática recorrente, onde, havendo a condenação, praticamente se esquece da figura do condenado. E o sistema de execução penal está à míngua, em plena e total decadência. Ou seja, a punibilidade como elemento do delito mantém o Estado como responsável pelo acompanhamento do delito que ele mesmo, com sua estrutura jurídica, fez por criar e condenar. É isto.